Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à sexta videoaula do curso Data Science e Machine Learning na Prática, Introdução e Aplicações na Indústria de Processos. Na aula passada, nós começamos a ver o problema de detecção de falhas e começamos com duas abordagens preliminares, o controle estatístico univariado de processos, onde a gente gera uma carta de controle para cada variável, e as regiões de confiança da distribuição gaussiana, o famoso T2 de Hotelling. Só que existem algumas limitações nessas abordagens e isso motivou a introdução do modelo PCA. E na aula de hoje a gente vai começar com uma revisão desse modelo. Dando uma lida aí nesse resumo, o PCA aplica uma transformação linear no conjunto de dados X, gerando o conjunto de dados nas variáveis latentes T. Então você tem os seus dados, eles estão organizados na forma de uma matriz X, só que você vai pegar essa matriz e vai transformá-la em uma outra matriz chamada matriz T, contendo as variáveis latentes ou transformadas. Essa transformação linear é uma projeção dada pela equação T igual a XP. É bem simples, na verdade. É uma multiplicação matricial. Você pega os seus dados e você multiplica por uma matriz P. As colunas de P, ou seja, as direções em que os dados são projetados, são chamadas de componentes principais. É muito importante que você entenda isso. Do ponto de vista geométrico, essa transformação linear pode ser interpretada como você está projetando os seus dados nessas direções especiais que estão representadas nas colunas dessa matriz P. E a gente dá o nome para essas direções de componentes principais. E quem são os componentes principais? São os autovetores da matriz de covariância dos dados, CX. E na aula passada, talvez não tenha ficado muito claro o que é essa matriz de covariâncias. Talvez vocês nunca viram esse assunto ou vocês não se lembrem. Só para dar uma esclarecida aqui no que é a matriz de covariâncias, essa matriz ela é uma matriz simétrica, né? Isso significa que para baixo da diagonal principal e para cima da diagonal principal os valores são simétricos e cada termo da matriz de covariâncias vai te dizer como que as variáveis variam juntas. Por exemplo, aqui na linha 1, coluna 2, o que acontece é que a gente tem uma medida de como a variável 1 e a variável 2 variam juntas, beleza? E na diagonal principal, nós temos como que as variáveis variam individualmente, porque aqui você tem apenas a variável x1 para fazer o cálculo. Nesse caso aí que está mostrado na Wikipédia, essa matriz de covariâncias é a matriz de covariâncias da população como um todo. Nós, lá no notebook, usamos a matriz de covariância da amostra, dos dados que a gente tem, que é uma estimativa da matriz de covariância da população. A gente não tem acesso a toda a população. A gente não tem acesso à distribuição de probabilidades verdadeira da população. Portanto, nós temos que calcular a estimativa, que é a matriz de covariâncias amostral, ou também chamada de matriz de covariâncias empírica. E para calcular essa matriz, é só você usar uma função do NumPy, que o Python faz isso para você, tá bom? Resumindo, a matriz de covariâncias ela vai te dizer como que as variáveis variam, né? A extensão da variabilidade de cada variável na diagonal principal e nos termos fora da diagonal principal, o quanto que as variáveis variam juntas. E aí, os componentes principais são os autovetores da matriz de covariâncias CX. Você tira a matriz de covariância dos dados e depois você calcula os autovetores e aí você tem os componentes principais. É bem simples. As variâncias explicadas por cada componente principal são os autovalores de CX, que também resulta desse cálculo de autovetores e autovalores. Então você tem aí tanto as direções em que você vai projetar os seus dados, quanto as variâncias explicadas por cada uma das direções, ou seja,
o quanto que os dados se espalham ao longo dessas direções. Na aula passada a gente viu isso geometricamente, né? com uma figura. As vantagens de se usar a matriz T para representar os dados, ao invés da matriz original X, é que as colunas de T são ortogonais, ou seja, não há redundância entre as variáveis, e organizadas em ordem decrescente de variância. Em ordem decrescente de importância, se é válida a hipótese de que variâncias maiores implicam em importâncias maiores. Isso vem daquela hipótese da alta razão sinal-ruído, que vai te dizer que o que é mais importante para você nos dados é aquilo que varia mais. Ou seja, o sinal, que é a parte dos dados que te interessa, é o sinal de processo, tem uma variabilidade maior do que o ruído, que tem uma variabilidadezinha menor. Ou seja, quando você aplica o PCA, você coloca a variabilidade de interesse nos primeiros componentes principais. E a variabilidade em que você não está interessado, que é o ruído, fica nos últimos componentes principais. Para isso valer, é importante que a razão sinal-ruído seja alta, ou seja, o que te interessa de fato tenha maior variabilidade. Pode-se usar apenas uma porção A de componentes na matriz T, resultando na matriz TA e reduzindo-se a dimensionalidade dos dados. A história aqui é, você tem uma representação em que as suas colunas estão ordenadas em ordem decrescente de importância. Portanto, você não precisa pegar todas as colunas. Você pega só as primeiras, que já são as mais importantes. Você descarta as que são menos importantes. Isso só é possível de ser feito porque o PCA tem essa característica de colocar as direções mais importantes nos primeiros componentes principais. Portanto, você consegue fazer essa operação chamada de redução de dimensionalidade. Em vez de pegar todas as colunas, você pega A colunas. E aí você pode projetar a matriz de dados transformados reduzida de volta no espaço original, resultando na matriz reconstruída, chamada de X-chapéu, e retornando-se à dimensionalidade original. E por que a gente faz isso, né? Por que a gente vai para o espaço transformado, tira a informação e volta para o espaço original? É para você fazer o seguinte, para você separar o teu espaço em dois espaços diferentes. O subespaço principal, que é o gerado pela matriz principal, matriz reconstruída, em que se encontram as variações capturadas pelo modelo, e o espaço residual, que é gerado aqui pela matriz residual, que é a diferença, né, entre os dados originais e os dados reconstruídos. Nesse espaço residual se encontram as variações não capturadas pelo modelo. Então o que o PCA faz? Ele separa os seus dados em dois. O espaço principal é aquele em que se encontram as variações que o PCA modelou na sua estrutura. O espaço residual é onde não estão as variabilidades que o PCA capturou, ou onde está a variabilidade que o PCA não capturou. E isso é muito importante para o monitoramento de processos, como nós vamos ver daqui em diante. Vamos agora aplicar a metodologia de controle estatístico multivariado de processos com o modelo PCA. Nesse contexto, a matriz de dados X a ser modelada é proveniente de uma série temporal, ou seja, de uma sequência de medições no tempo. Para a aplicação do modelo PCA em séries temporais, é preciso enunciar ainda mais uma hipótese, que é a estacionariedade. A matriz de dados X é obtida a partir de um processo em estado estacionário. O que significa isso? Um instante de tempo não depende dos instantes de tempo anteriores. Não existe dinâmica nesse processo. A gente vai ver como que dá para burlar isso mais para frente, mudando um pouquinho a metodologia. Mas, do jeito padrão, a gente tem que fazer essa hipótese. E a atividade de monitoramento de processos com PCA consiste de duas etapas. Na etapa de treino, um modelo PCA é gerado para dados de operação normal X. Vimos que, matematicamente,
Isso significa calcular as matrizes de projeção PA e de variâncias explicadas no MDA, que é o que o modelo te fornece, né? Tudo que você faz com PCA pode ser feito com essas duas matrizes. A hipótese é de que o modelo é capaz de explicar a estrutura de variabilidade dos dados no período de operação normal. E isso fica salvo aqui nessas matrizes. Na etapa de teste, novas observações são testadas para verificar se há conformidade com o modelo. Então você vai fazendo novas medições. No caso, a cada instante de tempo você mede as variáveis de processo. E aí você faz o seguinte, você compara isso com o modelo PCA. A hipótese é de que, quando as observações não se enquadram com o previsto pelo modelo, o processo saiu do comportamento normal e pode ser classificado como em falha. É basicamente isso. A gente tem duas etapas, o treino e o teste, ou predição. No treino, você usa uma matriz de dados de operação normal para gerar o modelo. No teste, a cada nova medição, você vai lá, fornece para o modelo PCA e o modelo vai te dizer se essas medições são condizentes com o período normal ou não. Como o PCA separa o espaço original em dois subespaços, o principal, que é gerado por X chapéu, pela matriz reconstruída, e o residual, que é gerado por E, a matriz residual, muitas vezes é útil de monitorar mudanças em ambos os espaços. E aí, para isso, para cada medição, para cada observação, a gente calcula estatísticas de monitoramento, que são números. Cada estatística é um número que você calcula para cada medição. E aí, quando alguma das estatísticas ultrapassa um certo limite de detecção, alarmes são acionados. As mais utilizadas são as estatísticas T2 e Q. A gente vai dar uma olhada nessas duas estatísticas agora. A estatística T2 monitora mudanças no espaço principal e é a mesma do começo do notebook, da aula passada, a região de confiança da distribuição gaussiana. Só que em vez de você fazer isso nos teus dados de treino, você faz isso nos teus dados transformados, nas variáveis latentes. Por que isso é conveniente? Porque quando você transforma os dados do espaço original para o espaço transformado, o que acontece? As colunas do espaço transformado, elas são ortogonais. E aí você consegue inverter a matriz de covariâncias para poder calcular o T2. Na aula passada, nós vimos que quando as colunas são correlacionadas, a gente não consegue calcular essa inversa. Então essa é uma das conveniências do PCA. Você consegue calcular a estatística T2 de Hotelling. E essa estatística indica uma medida global da variabilidade capturada pelo modelo PCA nos primeiros A componentes principais, associadas às variações sistemáticas do processo. O que o T2 vai te indicar, gente? É o que está acontecendo no espaço que o PCA capturou, no espaço que o PCA modelou. Então, no monitoramento, o aumento no valor de T2 em novas observações sugere a ocorrência de distúrbios de mesma natureza que as variações identificadas pelo modelo PCA, ou seja, distúrbios nas direções do plano descrito pelo modelo. O que significa isso? O PCA identificou um conjunto de variabilidades, um conjunto de relações entre as variáveis. Se algo acontece nessas relações e nessa variabilidade, se essas características que o PCA modelou ficam mais intensas ou acontece algo com elas, o T2 vai te indicar. Então, o T2 ele monitora o espaço que o PCA identificou como sendo o espaço da variabilidade principal. Se acontece algo no processo que já acontecia antes, só que está acontecendo de forma mais intensa, o T2 vai te indicar. E estabelecer um limite de detecção utilizando a estatística T2 equivale a delimitar uma hiperelipse como região de confiança no espaço de variáveis latentes. É a mesma coisa que a gente fez na aula passada, só que agora no espaço transformado, que o PCA gerou para você. Um limite de controle muito usado para a estatística T2 segue diretamente da estatística clássica. Aqui é uma equação.
Você usa uma distribuição de probabilidades, chamada de Fisher-Snellcode, estabelece um grau de confiança aqui, e você calcula um limite, que vai ser um número. Você especifica esse limite. Toda vez que o seu T2 passar desse limite, você vai alarmar. E como a estatística T2 está associada à distribuição gaussiana, mais uma hipótese acerca da natureza dos dados é necessária, que é a hipótese da normalidade. O conjunto de dados X segue uma distribuição normal. Em alguns casos, a estatística T2 pode ser usada mesmo em situações que violem a hipótese 6, por conta de as variáveis latentes serem combinações lineares das variáveis originais. Lembre-se, na aula passada a gente fez essa interpretação. Interpretou cada variável latente que o PCA gerou como uma combinação linear das variáveis originais. Beleza? Daí, a hipótese, no caso, é de que sigam aproximadamente uma distribuição normal devido ao teorema do limite central, que estabelece que a soma de variáveis aleatórias se aproxima assintoticamente da representação normal à medida que o número de variáveis aumenta. Esse é um resultado muito importante da estatística, gente, que vai te dizer que quando você soma várias variáveis aleatórias, o resultado é uma distribuição normal quando essa soma é longa, né? Quanto mais termos você tem nessa soma, mais essa soma se aproxima da distribuição normal. Ou seja, como as variáveis latentes do PCA são combinações lineares das variáveis originais, são somas ponderadas das variáveis originais, a gente pode supor que em alguns casos, mesmo os dados não seguindo uma distribuição normal, a gente pode aplicar o T2 porque os dados transformados seguirão, de acordo com o teorema do limite central. Então beleza, essa é a estatística T2. É uma das maneiras que a gente vai usar para monitorar o processo. A outra é a estatística Q. A estatística Q monitora mudanças no espaço residual e é definida como a distância euclidiana da observação X, da medição de processo que você acabou de fazer, à respectiva projeção no espaço principal, x-chapéu. Então é a distância entre a sua medição e a projeção dela lá no PCA. Tá? E a estatística Q pode ser interpretada também como o quadrado dos módulos dos erros de predição, que são os resíduos do modelo PCA, sendo por isso também conhecida como SPE, né? Erro de predição quadrático. Essa estatística indica uma medida global da variabilidade não capturada pelo modelo PCA, que é a variabilidade presente no espaço residual, associada às variações não usuais ou não explicadas do processo. Perceba, a estatística T2 ela é uma medida da variabilidade que o PCA capturou. A estatística Q é uma medida da variabilidade que o PCA não capturou. Portanto, no monitoramento, o aumento no valor de Q em novas observações sugere uma mudança nas relações entre as variáveis, por exemplo, violação nas correlações, o que resulta na quebra da estrutura capturada pelo modelo durante o treino. Galera, é muito importante que você entenda isso. O T2 ele vai indicar mudanças nas correlações que já existem, que o PCA já tinha identificado. O que vai te dizer quando surgem novas correlações, coisas que o PCA não havia identificado antes. Essa é uma grande diferença. E na minha experiência prática, a estatística Q ela é mais relevante. Os eventos anormais que acontecem em plantas de processo, em geral, são melhor detectados pela estatística Q. Em outras palavras, o plano descrito pelo modelo PCA não inclui a direção do distúrbio. Essa aí é uma interpretação mais matemática. Por conta da forma da equação 10, estabelecer um limite de detecção utilizando a estatística Q equivale a delimitar uma hiperesfera como região de confiança no espaço residual. E aqui uma equação para o limite de controle, também é uma equação que vem da estatística clássica, no caso aqui é uma aproximação da distribuição de formas quadráticas, foi proposta em 1979, já tem um tempinho, e também é o mesmo esquema. Você especifica um grau de confiança, né, 95%, 99%,
e aí você pode calcular esse limite aqui bem facilmente. É só uma equação matemática. A gente vai ver como faz isso lá embaixo. E um recurso muito interessante que você pode usar também são as contribuições das variáveis para as falhas. Como vimos, os índices de detecção Q e T2 são indicativos da saúde do processo. Enquanto eles permanecem em um patamar baixo, abaixo dos limites de controle correspondentes, provavelmente o processo se encontra saudável, ou seja, em operação normal, sem falhas. Você vai calculando essas estatísticas conforme o seu processo vai avançando. Enquanto elas permanecem baixas, beleza. Quando os índices aumentam, ultrapassando o limite de controle, crescendo indefinidamente, oscilando ou atingindo outro patamar, provavelmente o processo se encontra em falha. É possível decompor os índices de detecção, de modo a verificar as contribuições de cada variável para os aumentos dos índices. Ou seja, os índices aumentam, e aí você consegue identificar quais variáveis mais contribuem para esse aumento, quais variáveis mais sentem o efeito da falha. Em muitas referências, esse procedimento é referido como um método para diagnóstico de falhas. Só que aí eu peço para você tomar cuidado. Essa metodologia não vai te dizer o que causa a falha. As variáveis que mais contribuem para o aumento do índice não necessariamente são aquelas que causam a falha, e sim as que estão relacionadas com a falha, seja por causa ou seja por efeito. Então, a depender da sua definição de diagnóstico, isso aqui pode ou não ser diagnóstico, né? Se você considera que para ser uma metodologia de diagnóstico, você precisa identificar a causa raiz da falha e não apenas os seus efeitos, daí isso aqui não seria uma metodologia de diagnóstico. Mas o pessoal costuma chamar assim na literatura. E aqui, a título de ilustração, a gente vai usar a decomposição parcial do índice Q, que tem essa fórmula aqui, eu não vou deduzir, só estou colocando aqui a título de ilustração, para a gente poder calcular lá embaixo. É uma equação bem simples. E quem tiver curiosidade pode acessar esse trabalho aqui excelente de Alcala e Tim, de 2011, que tem uma descrição bem detalhada dos métodos de contribuição. E aí, agora a gente vai finalmente colocar a mão na massa e implementar essas metodologias de monitoramento no Python e utilizar os dados de Tennessee Eastman como ilustração. Só que tem um detalhe, a classe PCA disponível no scikit-learn não é projetada para aplicações de monitoramento. Não há o cálculo das estatísticas, limites de detecção, contribuições. Por conta disso, é útil que a gente defina a nossa própria classe PCA. Para isso, a gente tem que escrever aqui a classe PCA. Não vamos mais usar a do scikit-learn, a gente vai fazer a nossa própria classe PCA. Para isso, antes eu queria lembrar a vocês como que a gente usava a classe PCA do scikit-learn, ou por exemplo a classe Random Forest, que a gente usou nas aulas anteriores. Era mais ou menos do seguinte jeito. A gente definia aqui um modelo, era sklearn.decomposition.pca, e a gente fornecia n-components igual a 2, por exemplo. Né? Vou botar aqui M2 para não sobrescrever o anterior. A gente fazia isso e a gente definia um modelo M2. E depois a gente poderia usar o método fit para uma matriz X, por exemplo. Nessas duas linhas você tem duas operações distintas. Na primeira você cria o objeto que você chama de M2. Esse objeto é criado a partir da classe PCA. Perceba que tudo no Python é um objeto. Então o que você está fazendo aqui é criando um objeto novo do tipo PCA. E você está fornecendo o argumento nComponents igual a 2. Esse nComponents ele é um argumento usado na inicialização do objeto. E esse nComponents fica guardado dentro do objeto. Quando a gente chama o método fit desse objeto, a gente fornece o x e ele vai usar essa informação para poder treinar e gerar o modelo treinado. Então é isso que a gente faz. Primeiro cria o objeto e depois usa um método desse objeto para treinar o modelo.
E aí depois você pode acessar, por exemplo, um atributo que é explained variance. Se eu não me engano é isso. Se a gente roda esse código, olha o que ele faz. Ele mostra pra gente esse atributo que está guardado dentro do objeto. Olha que interessante. Você cria o objeto, você treina o modelo, e aí os parâmetros do modelo ficam guardados dentro do objeto e você pode chamar quando você quiser. Essa terceira linha poderia estar em outra célula qualquer. Beleza? É assim que a gente define e usa um objeto do tipo PCA do scikit-learn. No nosso caso aqui, nós vamos criar o nosso próprio objeto PCA. Não vai usar do scikit-learn. Para isso, a gente precisa definir uma nova classe. Toda vez que a gente faz isso, a gente define uma nova classe a partir da qual serão gerados novos objetos. A gente está usando um paradigma de programação chamado de programação orientada a objeto. Beleza? De novo, não vamos fazer nada diferente do que a gente já fez aqui. Eu não vou fazer nada de diferente do que eu já ensinei para vocês. Só que agora a gente vai fazer a nossa própria classe. E uma classe, como eu já tinha explicado, ela é feita de métodos e atributos. Os métodos são as funções que indicam a funcionalidade do objeto. No nosso caso aqui do scikit-learn, a gente usou, por exemplo, o método fit, que serve para treinar o modelo. É uma funcionalidade que pertence a esse objeto. E aí existem também as variáveis que ficam guardadas dentro desse objeto. Por exemplo, explained variance é uma variável que fica guardada dentro de M2. Essa variável é chamada de atributo. Então, todo objeto no Python tem os métodos, que são as funcionalidades desse objeto, por exemplo, fit, e os atributos, que são as variáveis que ficam guardadas dentro desse objeto. Por exemplo, aqui, explain variance. No nosso caso, para definir os métodos, a gente precisa criar essas funções dentro da classe. Esse primeiro método aqui, que tem esse nome esquisito, ele é chamado de construtor. O nome tem que ser sempre esse, né? Não pode mudar. E os parâmetros aqui do construtor, no caso, esse self. O que esse self quer dizer? Self quer dizer, né, eu mesmo. Então, toda vez que uma função tem como primeiro argumento self no Python, significa que ela é um método. Então, sempre que a gente quiser criar um método de uma classe, a gente precisa fornecer o self como primeiro argumento. E aí o segundo argumento, no caso aqui, é o a. E o default dele é 0.9. E para que serve essa função, né, o construtor? Ela é a função que vai ser chamada toda vez que um objeto PCA é inicializado. Sempre que você criar um novo objeto do tipo PCA, você vai chamar o construtor. E aí você pode fornecer esse argumento a. Se você não fornece, ele vai ser 0.9. Se você fornece, vai ser o valor que você fornecer. E aí a lógica aqui é a seguinte: se A é um número entre 0 e 1, A indica a fração de variância explicada desejada. Ou seja, o modelo vai selecionar tantos componentes principais quantos forem necessários para explicar 90% da variância. Você não precisa definir a priori quantos componentes principais vão ter. Você diz o seguinte: eu quero quantos forem necessários para explicar 90% da variabilidade dos dados. E aí o PCA calcula para você. Se for um número maior ou igual a 1, esse número vai corresponder à quantidade de componentes desejada. E aí o que a gente faz? A gente cria uma nova variável chamada self.a. E o que significa esse self.a? Toda vez que você define uma variável numa classe que começa com self ponto, significa que essa variável é um atributo dessa classe. Vai ficar guardada dentro de um objeto que seja gerado a partir dessa classe. Beleza? Então aqui a gente tem um construtor. Sempre que você criar um novo objeto a partir da classe PCA, o construtor é chamado. A segunda função, né, o segundo método dessa classe, é a função fit, que é a função para treino do modelo. Eu usei aqui o nome fit porque é o mesmo nome que o scikit-learn usa. E aí, só para manter a consistência, eu usei fit. Só que eu poderia ter usado qualquer outro nome. O que a fit vai aceitar? Self,
só para dizer que essa função é um método da classe, é uma funcionalidade do objeto que é gerado dessa classe. X, que são os dados de treino. Limite de confiança para a estatística Q, que se você não especificar vai ser 99%. Limite de confiança para a estatística T2, também 99% por default. E uma flagzinha para indicar se eu quero fazer o plot ou não. Vamos ver que plot é esse daqui a pouco. Então vamos aqui, passo a passo, explorar o que esse método faz. A primeira coisa que ele faz é guardar as médias e os desvios padrão do treino. Para isso, de novo, ó, você tem que usar o self para dizer que o moveTrain é um atributo da classe. Vai ficar guardado no objeto. E aí, nada mais é do que a média do conjunto de treino ao longo das linhas, ou seja, a média de cada coluna, e o desvio padrão do treino. Eu vou guardar isso dentro do objeto. Vou normalizar os dados de treino, ou seja, vou diminuir a média e dividir pelo desvio padrão, cada coluna. Vou calcular a matriz de covariância dos dados. Olha, muito simples, é só você chamar uma função, np.cov, e aí você calcula a matriz de covariância dos dados. Vou tirar os autovalores e os autovetores da matriz de covariância, também é muito simples, é uma função, ó, np.linaug.y, e aí o que ele vai te retornar são os autovalores e os autovetores da matriz. Calculo as frações da variância explicada, que nada mais é do que você normalizar esses valores. Frações da variância explicada acumuladas, eu uso a função CANSUM para calcular a variabilidade acumulada até cada componente principal. Defino o número de componentes, né? Se A tiver entre 0 e 1, lembra que a gente precisa calcular o número de componentes com base na fração da variância acumulada. E é isso que a gente faz aqui. A gente usa a fração da variância acumulada para poder calcular o número de componentes principais. E aí eu calculo os limites de detecção das duas estatísticas, T2 e Q, e guardo esses dois limites como atributos da classe. Beleza? Por que eu preciso fazer isso? Porque esses limites são usados depois na etapa de teste. Quando a gente for chamar o método para testar, para poder gerar as cartas de controle, a gente vai usar esses dois limites. Por isso que é preciso guardá-los na classe, antecedendo-os com esse self ponto, para poder dizer que essa variável é um atributo. E esses cálculos aqui nada mais são do que as equações que eu coloquei lá em cima, né? Usando as distribuições estatística F e normal. E eu ploto as variâncias explicadas se a flagzinha fornecida como parâmetro lá em cima for igual a true. E aí depois a gente vai ver qual é a cara, qual é o jeitão desse gráfico aqui. Aí aqui acaba o método e começa outro método, que é o método de predição, para você usar como teste, para você usar para gerar as cartas de controle. Perceba que a gente está separando as funcionalidades. A primeira foi o construtor, que é o método chamado sempre que o objeto foi inicializado. O segundo foi o fit, que é o método para treinar. Agora temos o predict, que é o método para testar e gerar os índices de detecção e as contribuições. Vamos aqui passo a passo nessa função. Primeira etapa é normalizar os dados de teste, usando os parâmetros do treino. Isso é muito importante. Você não normaliza os dados de teste usando os parâmetros do teste, porque esses parâmetros podem ser parâmetros do processo em falha. E você não quer normalizar os dados com parâmetros do processo em falha. Você sempre vai usar os parâmetros do treino, porque são parâmetros de operação normal. Daí eu tiro a média e divido pelo desvio padrão do treino. Calculo a estatística T2, que é a equação que está lá em cima, calculo a estatística Q e calculo as contribuições para Q. E guardo isso dentro da classe, né? T2, Q e C, que são as estatísticas de detecção e as contribuições, ficam guardados dentro da classe. E a próxima função, o próximo método da classe, é o método para plotar as cartas de controle. Quem quiser depois pode dar uma olhada com mais detalhe aqui, mas basicamente eu vou plotar as duas cartas, T2 e Q.
E o último método é o método para plotar as contribuições. No caso aqui, as contribuições para a estatística Q, que a gente está usando como ilustração. E aí acaba, gente, a classe. De novo, a gente vai usar a classe da mesma maneira que a gente usou as classes de scikit-learn, que a gente já vem usando desde a aula 1. Só que agora a classe ela é personalizada. Mas os métodos são os mesmos, fit, predict, tá? Então vamos logo fazer essa aplicação. Vamos aplicar o nosso modelo aos dados da Tennessee. Para começar, vamos selecionar dados de operação normal para efetuar treino e teste. A gente seleciona então, para treinar, os dados da simulação 1 até a simulação 4 e para testar, os dados da simulação 5 até a simulação 9. E aqui a gente inicializa o modelo e treina. Ó, como é que a gente faz para definir o objeto PCA? A gente chama a classe, esse aqui é o nome da classe, né? PCA em maiúsculo. Forneço aqui o parâmetro A. Nesse caso eu nem precisaria ter fornecido, porque 0.9 já é o default, mas se eu quisesse colocar alguma coisa diferente aqui, como 0.7, ou especificar que eu quero 20 componentes principais, eu poderia ter feito. E eu chamo o método fit para poder treinar o modelo PCA, fornecendo os dados de treino. É a mesma coisa que a gente fez com o scikit-learn, só que agora é o nosso próprio PCA que a gente fez com as nossas próprias mãos. E olha o plot que ele faz para você. Ó. Esse plot ele é muito interessante. O que ele está te mostrando? Que apenas alguns componentes principais são necessários para acumular a maior parte da variabilidade dos dados. Né? Aqui as barras são cada componente principal, a variância explicada por cada componente, e a curva contínua é a variância acumulada ao longo dos vários componentes. O que você percebe? Mais ou menos aqui no 40, você chega num platô que indica que você explicou toda a variância dos dados. São 52 variáveis, mas apenas 40 variáveis latentes são necessárias para explicar toda a variabilidade dos dados, praticamente. Isso é muito interessante, porque é uma característica dos seus dados que o PCA explicita para você. E aqui é o que eu acabei de dizer, né? O resultado é muito interessante, ele evidencia que apenas algumas combinações lineares das variáveis originais, ou seja, apenas alguns componentes principais, são necessárias para descrever a maior parte da variabilidade dos dados. Na verdade, isso é muito comum em dados provenientes de plantas de processo, que em geral resultam de medições altamente correlacionadas, apresentando muitas variáveis colineares, porque várias medições podem ser resultante de um mesmo fenômeno. Então elas vão ser correlacionadas, elas vão conter a mesma informação. E isso pode acontecer por conta da ação de controladores também. Os controladores eles deixam a planta no estado em que várias variáveis têm a mesma informação. Por isso que o modelo PCA é tão útil no nosso domínio. Por isso que o modelo PCA é tão útil na indústria de processos, porque os dados de processo, eles têm essa característica, eles são altamente correlacionados, e o PCA é a técnica certa para você lidar com esse problema, beleza? Por isso que o PCA é tão importante. Em particular, para capturar 90% dos dados, o número A de componentes é, então aqui eu chamo o atributo A, que eu guardei lá em cima como self. Tudo que eu guardo como self na classe, eu posso chamar como atributo do objeto, beleza? E aí, aqui eu tenho 30. Ou seja, 30 componentes principais são necessários para explicar 90% da variabilidade dos dados. Os dados originalmente têm 52 variáveis, mas apenas 30 no espaço transformado são necessárias para explicar 90% da variância dos dados.
Ou seja, dos 52 componentes, 30 são usados para modelar o espaço principal e 22 sobram no espaço residual. Agora a gente vai testar o modelo. Para testar, o que eu faço? Chamo a função predict e forneço os dados de teste. Agora plotando as cartas de controle. Para plotar também é muito simples. É só você chamar o método plotControlCharts, que é a funcionalidade do objeto PCA. E aí, aqui eu só coloco o título e perceba que interessante. Essas são as cartas de controle que você gosta de ver quando o processo está em operação normal. Os índices aqui bem distribuídos abaixo do limite de detecção, com uma pequena parcela de falsos alarmes. Tanto no T2 quanto no Q, é isso que a gente está vendo. Lembre-se, cada um desses pontos corresponde a uma amostra do processo, a uma medida. E cada um desses pontos é calculado com todas as variáveis. Essas cartas elas são multivariadas. O que significa isso? Cada um desses pontos é calculado com todas as variáveis. Ou seja, cada um desses pontos aqui meio que resume todas as 52 variáveis. No caso, no espaço principal você tem o T2 e no espaço residual você tem o Q. Vamos analisar a taxa de falsos alarmes, ou seja, a fração dos pontos que caiu acima do limite estatístico, mesmo com a planta em operação normal. Então a gente faz a conta aqui e conclui que tanto o T2 quanto o Q estão perto da taxa de falsos alarmes que a gente espera, que é de 1%. Lembra que lá em cima a gente especificou o limite de confiança para o limite de detecção, né, como sendo de 99%. Ou seja, 1% dos dados a gente espera que caia acima, mesmo que o processo esteja em operação normal. Daí a gente tem aqui essa taxa de falsos alarmes. Na verdade não é exatamente igual a 0,01, né? Ela é ligeiramente menor para o T2 e maior para o Q, mas está ali perto. E aí agora, gente, eu peço para vocês fazerem o Mão na Massa 3. Ele é bem simples, na verdade. É só para você se acostumar com essa metodologia, que para alguns pode ser nova, de programação orientada a objetos. Eu peço para você modificar a classe PCA de modo a fazer com que ela calcule as estatísticas T2 e Q, também correspondentes à etapa de treino. Plote as cartas de controle correspondentes. Você consegue pensar em alguma utilidade para esse cálculo e visualização? Porque lá na classe eu só pedi para ele calcular as estatísticas de T2 e Q da etapa de teste e plotar as cartas da etapa de teste. Agora eu estou pedindo para você fazer também da etapa de treino e te perguntando se isso seria útil de alguma forma para você na vida real. E agora nós vamos aplicar o modelo para os períodos em falha. Vamos começar gerando cartas de controle para o cenário IDV1 que analisamos no começo do notebook. Para isso eu especifico aqui o cenário que eu vou usar por meio do fault number e aí eu faço a predição, ploto as cartas de controle e ploto também as contribuições. Olha que interessante essas cartas de controle aqui. As duas cartas elas vão indicar que a falha aconteceu. Elas vão alarmar de forma satisfatória. Perceba que a barra vertical ela delimita a ocorrência da falha. Antes da falha, os índices eles estão aqui bem distribuídos abaixo do limite de detecção. A partir da falha, logo eles sobem e atingem outro patamar, tanto na carta T2 quanto na carta Q. E a gente percebe que a carta Q ela até tem uma oscilação aqui, ela consegue capturar e depois também atinge um outro patamar aqui. É como se o processo estivesse atingindo um novo estado estacionário, só que diferente daquele que foi identificado pelo modelo PCA. E aqui são as contribuições parciais para Q. Olha que interessante esse gráfico. Nas colunas a gente tem as variáveis e nas linhas a gente tem as observações, assim como no data frame. Só que olha que interessante, a partir da falha, nós conseguimos visualizar quais são as variáveis que mais estão relacionadas às falhas, tanto por meio de causa quanto por meio de efeito. Então, no começo da falha, essa XMS16, vocês podem checar depois qual é essa variável,
naquela legenda que tem lá em cima, ela é a mais relacionada à falha. Logo depois, esse efeito cai e outra variável passa a ser a protagonista, olha, que é a XMES4. E esse efeito vai caindo também até que um novo patamar aqui, né, é atingido e essa contribuição passa a ficar mais ou menos constante. E uma coisa que você pode perceber também é que várias dessas variáveis são relacionadas à falha, né? É uma falha que afeta a planta como um todo. E isso faz com que seja fácil para o PCA detectar essa falha aí. E eu queria que você percebesse a vantagem dessa abordagem em relação à estratégia de monitoramento univariada. Agora a gente tem duas cartas de controle capazes de sumarizar os comportamentos de todas as 52 variáveis. E além disso, o mapa de contribuições nos fornece informação de quais variáveis estão associadas ao comportamento anormal e em que proporções, de acordo com o índice Q, nesse exemplo. Ou seja, você com dois índices multivariados, você consegue monitorar a planta como um todo e num nível de detalhamento de poder especificar quais variáveis estão relacionadas à falha. E a gente pode analisar a taxa de detecção de falhas, ou seja, a fração dos pontos que caiu acima do limite estatístico no período de operação problemática da planta, que no caso aí é a partir do ponto 160. Aqui a gente faz esse cálculo e no caso das duas estatísticas, a taxa de detecção é maior que 99%, ou seja, é uma excelente taxa de detecção de falhas. No caso aí, é porque essa falha ela é bem clara e bem fácil de capturar. O outro estudo de caso que a gente vai fazer é no cenário 4. É mais difícil de detectar do que a falha 1. Ela consiste de uma perturbação de grau positiva na temperatura da água de resfriamento do reator, o que causa dois efeitos nas variáveis de processo. Um salto de grau na vazão de água de resfriamento do reator e um aumento súbito na temperatura do reator, que rapidamente volta ao set point por conta da ação da malha de controle. Observe, de novo, a malha de controle ela consegue atenuar o efeito da falha, só que ela não elimina o efeito da falha, porque senão a gente nem classificaria como falha. Tá? Uma falha é um comportamento indesejado do processo que a malha de controle não consegue eliminar. E apenas essas duas variáveis são afetadas de modo significativo. Todas as outras mantêm-se aproximadamente nos valores de operação normal do processo. Por isso ela é mais difícil de detectar. Repetindo aqui a análise, né? A taxa de detecção de falhas para o T2 é de 33% e para o Q é de mais de 99%. Observe então que a estatística Q ela é eficaz em detectar essa falha e a T2, apesar de ser sensível à ocorrência da falha, a taxa de detecção é baixa, tem muitos falsos negativos aqui. E o que significa isso? Significa que essa falha é causada por uma relação entre as variáveis que não estava presente nas relações identificadas pelo modelo PCA. Isso fica bem claro aí. A carta Q ela é totalmente efetiva para detectar essa falha. A carta T2 ela tem uma grande proporção de falsos negativos. E nas contribuições fica também bem claro o efeito das duas variáveis que são relacionadas com a falha. Aqui nós temos a temperatura do reator e, nesse caso, nós temos a vazão de água de resfriamento do reator. Essa é uma variável medida e esta é uma variável manipulada. São as duas variáveis relacionadas à falha. E o gráfico de contribuições indica isso de forma bem clara. Ó, apenas a estatística Q foi capaz de detectar satisfatoriamente a falha. Isso significa que a falha quebrou relações entre variáveis de processo, gerando novas direções não identificadas pelo modelo PCA. As direções antes identificadas pelo PCA foram pouco afetadas, como nota-se pela carta de controle T2. Próximo estudo de caso aí, falha 11. Ela é muito parecida com a 4, pois também envolve a temperatura da água de resfriamento do reator. No entanto, a perturbação aqui não é um degrau, como antes, e sim uma variação
aleatória. Os efeitos no processo são grandes oscilações na vazão de água ou de resfriamento do reator e flutuação na temperatura do reator. Todas as demais variáveis mantêm-se aproximadamente nos valores normais de operação do processo. Repetindo o procedimento, analisando aqui os resultados, se liguem, aqui já é bem mais difícil de detectar, tanto para o índice T2 quanto para o índice Q. O índice Q vai melhor do que o T2, mas a taxa de falsos negativos ainda é alta. Nas contribuições, a gente consegue ver a influência bem clara aqui das duas variáveis. Ambas as estatísticas mostram-se sensíveis à falha, porém com relativa baixa taxa de detecção. Aqui é um caso em que houve detecção, mas é uma detecção ainda insatisfatória. Então o que a gente vai fazer? Na próxima sessão, nós vamos estudar técnicas de pré-processamento dos dados que podem ajudar a melhorar o desempenho nessa falha em específico. Nós vamos ver duas técnicas de pré-processamento aí. Então, beleza. Os dados podem ser pré-processados antes de serem entregues ao PCA, o que em alguns casos melhora o desempenho de detecção do modelo. Nessa sessão, aprenderemos sobre duas técnicas de pré-processamento que melhoram bastante o desempenho na falha 11. A primeira é a adição de variáveis atrasadas no tempo. Essa é uma modificação nas colunas do conjunto de dados. No caso, a gente adiciona novas colunas, aumentando a dimensionalidade do conjunto. Essas novas colunas vão conter o passado das variáveis, como nós vamos ver daqui a pouco. E o segundo método é um filtro de ruído com média móvel, que modifica as linhas, que modifica as medições em si. Vamos ver como funciona daqui a pouco também. A primeira é a adição de variáveis atrasadas no tempo. Essas variáveis, conhecidas também como lags, são colunas adicionadas ao conjunto de dados que incluem pontos do passado das variáveis. Vamos ver como que isso funciona, usando essa função aqui, chamada applyLag. E essa função, ela aceita um data frame e ela vai te retornar um novo data frame contendo essas colunas adicionais que são as variáveis atrasadas no tempo. Agora vamos usar essa função num exemplo ilustrativo. Vamos pegar esse data frame aqui como exemplo. Ele é composto de 2 colunas e 4 observações. E aplicar o lag nesse exemplo para ver o que acontece. Perceba, 2 novas variáveis são criadas. O A correspondente ao lag 1 e o B correspondente ao lag 1. E o que acontece com a primeira observação? Ela some. Por quê? Porque ela não tem passado, pelo menos não no data frame. Então, o data frame fica com uma linha a menos. No entanto, essa informação não foi perdida, porque ela aparece agora como passado da linha 1. A linha 1, ela corresponde a esses valores de variável para A e para B, e o passado de A e de B, ou seja, o valor da linha anterior. E esse padrão se repete para as outras duas linhas. Você tem as medições de A e B e o passado de A e de B, os valores da linha anterior. Então a lógica é essa. Para cada coluna, uma nova coluna foi criada com o ponto da linha imediatamente anterior, ou seja, cada linha agora contém o passado das variáveis. Essa representação pode ajudar a modelar dinâmica, ou seja, quando o passado das variáveis é importante para entender o presente. Essa é a estratégia. Muitas vezes, na área de análise de dados, a gente usa essa estratégia de colocar numa linha o passado das variáveis, porque aí a relação entre presente e passado pode ser modelada de forma mais efetiva. E a gente não necessariamente precisa pegar apenas a observação anterior. A gente pode pegar 2 observações para trás. Igual aqui a gente faz o lag 1 e o lag 2, que corresponde a uma observação para trás e 2 observações para trás. Então por isso a gente precisa eliminar as 2 primeiras linhas do conjunto de dados.
Vamos aplicar então os dados à falha IDV11. Eu especifico o lag e eu vou aplicar o lag aos meus dados de treino e de teste e analisar os resultados. Perceba que interessante. O T2 diminuiu. A taxa de detecção do T2 diminuiu. O resultado do T2 piorou. Só que o resultado do Q melhorou. Olha que interessante. O que foi para quase 85% de taxa de detecção. E aqui no gráfico de variância explicada, a gente tem mais variáveis sendo adicionadas ao conjunto de dados. Agora são 104 variáveis, né? E dê uma olhada aqui o que aconteceu com as cartas de controle. A T2 piorou e a Q melhorou. Agora 85% mais ou menos dos pontos estão acima do limite com o processo em falha. E as contribuições, de novo, temperatura do reator, vazão de água do resfriamento, o passado da temperatura do reator e o passado da vazão de água de resfriamento. Então, o que eu acabei de dizer, a taxa de detecção da estatística Q aumentou consideravelmente. Isso significa que, durante a falha, novos padrões de correlação dinâmica foram introduzidos no processo. Novas correlações que não estavam presentes nos dados de treino apareceram, por isso que o índice Q cresceu. Só que nesse caso, são novos padrões de correlação dinâmica entre presente e passado, porque a gente viu que adicionando o passado da variável no conjunto de dados, a taxa de detecção do Q aumentou bastante. Ou seja, o que aparece na falha 11 é um novo padrão de correlação dinâmica. Isso é bem interessante. Só de você adicionar essas variáveis atrasadas no tempo, você consegue ter essa percepção. E isso faz todo sentido, já que a falha IDV11, em particular, resulta em oscilações não presentes no período normal. E as oscilações, elas são dinâmicas por natureza. Antes de fechar esse assunto, uma observação: o uso do PCA com variáveis atrasadas no tempo é conhecido como DPCA, que é o PCA dinâmico, e foi proposto em 1995 nesse paper aqui, bem importante para a área de monitoramento de processos. A segunda estratégia que a gente vai usar é o filtro de ruído com média móvel. O filtro de média móvel é uma das maneiras mais simples para diminuir ruído, ou seja, variabilidade indesejada em um conjunto de dados. Ele funciona substituindo pontos individuais por médias calculadas em janelas de dados. É uma estratégia que está sendo usada, por exemplo, por veículos de comunicação durante o período da pandemia de Covid-19, para atenuar o efeito de flutuações diárias nos números de casos confirmados e mortes pela doença. É o seguinte, em vez de você apresentar o número de mortes ou o número de casos por dia, tem uma flutuação indesejada, de um dia para o outro, tem ruído nessa medição, principalmente quando você considera os fins de semana, já que cai o número de registros, não por conta de fatores epidemiológicos, mas por conta de fatores burocráticos. Então, se você quer eliminar esse efeito, você, em vez de fornecer o número por dia, você tira a média em 7 dias e vai acompanhando essa média. Essa média vai andando ao longo do tempo. É a chamada média móvel. E o que ela faz é filtrar ruído. E o ruído que a gente quer filtrar, no caso da Covid, é a variabilidade de um dia para o outro, que não nos interessa. O que nos interessa é a tendência semanal, por semana. E a gente vai andando com essa semana ao longo do tempo. Tira a média nessa semana, uma janela de 7 dias. O que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa. A gente vai substituir cada ponto pela média de uma janela de tamanho W, que contém o ponto em questão, e W menos 1 pontos anteriores. Então, a seguinte função vai implementar a funcionalidade, que é essa função aqui. O default é 5, vou fornecer uma janela de tamanho 5, e o que eu vou fazer? Eu vou retornar um data frame com as observações filtradas, ou seja, com as médias móveis no lugar das observações. E a título de ilustração, a gente vai analisar o efeito de filtros com diferentes tamanhos de janela na variável XMV10, que é a vazão da água de resfriamento do reator, do conjunto de testes do cenário IDV11. Olha que interessante esses gráficos.
nós notamos aqui que essa variável é bem ruidosa, né? Tem um ruído aqui bem pronunciado. A gente, passando o filtro de média móvel, com diferentes tamanhos de janela, a gente consegue atenuar essa variabilidade que a gente atribui ao ruído. Então, o que está acontecendo aqui é que você tem uma variabilidade antes da falha e essa variabilidade aumenta depois da falha. E quando a gente vai aplicando o filtro de média móvel com janelas cada vez maiores, vai ficando cada vez mais claro a natureza oscilatória da variação em falha. Porque aqui essa oscilação fica meio disfarçada com ruído. Quando você vai filtrando esse ruído, as oscilações ficam cada vez mais claras. É por isso que o filtro de média móvel ajuda a detecção de falhas nesse caso, porque ele realça a natureza da falha. E vamos então aplicar logo ao processo e gerar as cartas de controle. De novo, defino o tamanho da janela e filtro todos os data frames antes de entregar para o modelo. Observe o resultado. Ó. O T2 aumenta, então foi bom para o T2 esse filtro, a taxa de detecção é legal. E olha o que aconteceu com o Q, aumentou mais ainda. Agora está acima de 90% a taxa de detecção da estatística Q. E olha as cartas de controle. De novo, bem satisfatórias, né, em relação ao caso em que não há tratamento de dados. E o que acontece aqui é que, curiosamente, a contribuição da temperatura do reator fica bem menor em relação à vazão de água de resfriamento. Então, o que esse método de pré-tratamento faz é realçar a importância aqui da vazão de água de resfriamento para a ocorrência desse evento anormal. Então, beleza. Mão na massa 4. Analise todos os demais cenários de falha, gerando as respectivas cartas de controle e taxas de detecção para ambas as estatísticas e o mapa de contribuição para a estatística Q. Identifique quais falhas são mais difíceis de detectar e em quais delas o desempenho melhora com o uso de técnicas de pré-processamento. A ideia aqui é a seguinte, é você pegar o que eu fiz ao longo da aula para 3 falhas e repetir para todas as demais 17. Simplesmente isso. E aí eu quero que você analise, né? Quero que você analise quando que cada estratégia funciona, quando que cada índice funciona, e sempre tendo em vista a descrição das falhas. Lá em cima, no começo do notebook, a gente tem essas descrições, e é interessante que você analise o comportamento de cada falha à luz das descrições fornecidas lá no começo. E uma dica, como são muitos cenários de falha e os procedimentos são os mesmos para todos eles, é sempre a mesma coisa que a gente faz em todas, eu recomendo que a análise seja automatizada. Você escreva uma vez só e repita para todos os cenários, usando, por exemplo, laços for, que são estruturas iterativas, né? Você repete um mesmo conjunto de comandos várias vezes. Então é isso, gente. Considerações finais em relação a esse assunto. Nessa aula, aprendemos como funciona o modelo de aprendizado não supervisionado, PCA, e o aplicamos ao relevante problema de detecção de falhas. Aprendemos a gerar 2 tipos de cartas de controle multivariadas, a Q e a T2, a plotar mapas de contribuições que indicam as variáveis mais relacionadas às falhas e a aplicar algumas técnicas de pré-processamento que podem melhorar os resultados em alguns casos. Vimos que no caso da falha 11 acontece uma melhora bem significativa com as 2 técnicas de pré-processamento que a gente aprendeu. O PCA é o modelo de aprendizado mais utilizado para a detecção de falhas em processos químicos. Ele é o mais importante na nossa área. Mas, como há várias hipóteses restritivas em sua formulação, que impedem a aplicação do modelo em muitos casos, várias extensões e melhorias vêm sendo desenvolvidas desde a década de 90. Vale a pena destacar alguns cenários para os quais adaptações foram propostas. Processos em batelada. Essa formulação que a gente fez aí é válida para processos contínuos, mas também há adaptações para processos em batelada. Você, em vez de considerar só a dimensão do tempo, você considera a dimensão das bateladas também. Processos dinâmicos.
A gente viu uma estratégia para modelar processos dinâmicos, adicionando variáveis atrasadas. Só que existem várias outras estratégias mais sofisticadas, inclusive. Você pode conferir nessa referência aqui. Processos fortemente não lineares. Perceba, o PCA é uma técnica linear. A Tennessee Eastman é uma simulação não linear. Só que mesmo assim o PCA mandou bem. Mas isso não vai acontecer sempre. Às vezes a gente precisa introduzir não linearidade no PCA para ele capturar alguns comportamentos que a gente deseja, quando os processos são muito não lineares. Processos multimodais, ou seja, onde há vários modos de operação. Isso também é importante. Nessa formulação que a gente viu, o PCA consegue modelar processos unimodais, onde você tem um modo de operação. Quando você tem várias regiões operacionais, a gente precisa utilizar essa adaptação para processos multimodais. Processos operando em múltiplas escalas de tempo, né? Você tem variabilidade em várias escalas de tempo, tanto na escala de minutos, quanto na escala de horas, na escala de dias, na escala de meses. E para você modelar tudo isso ao mesmo tempo, você também precisa usar adaptações. Processos em múltiplas unidades ou estágios. Então você tem uma planta inteira, por exemplo, e você quer monitorar isso de forma distribuída, as várias partes da planta, e conciliar tudo numa metodologia só. Essas estratégias existem, você pode conferir aqui. Modelagem rigorosa dos erros de medição. Se a gente quer ser rigoroso do ponto de vista estatístico na modelagem desses erros, precisamos usar estratégias específicas. Robustez quanto à qualidade dos dados. Se os dados vierem com outliers, por exemplo, isso vai atrapalhar o PCA nessa formulação que a gente viu, que é a mais básica. Portanto, você precisa ver alguns métodos de PCA robusto para poder lidar com isso. A literatura da área é muito rica. Até hoje a gente tem muitos trabalhos publicados sobre o assunto. Quem tiver interesse pode dar uma olhada na literatura e ver o que está acontecendo na área. Então, galera, é isso. Espero que a aula tenha sido proveitosa. A gente encerra aqui o assunto de detecção de falhas usando o PCA, nessa metodologia aí de controle estatístico multivariado de processos. E na aula que vem, a gente vai começar a estudar um novo tipo de modelo, que são as redes neurais. E, para isso, a gente vai usar como ilustração o problema da visão computacional, que é fazer o computador ver, fazer o computador enxergar, interpretar imagens. E vamos aplicar essas metodologias à detecção de peças defeituosas em linha de produção, apenas analisando as imagens das peças. Também é um processo de detecção de falhas, mas é uma formulação diferente do que o controle estatístico multivariado propõe. Beleza? Forte abraço, tamo junto, foi um prazer dar essa aula para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!